Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Palmeiras e Santos, que acontece hoje às 9h30 no Allianz Parque. O Santos joga fora de casa contra o Palmeiras pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e um jogo importantíssimo para o Santos, um jogo que vai ser um jogo complicado, a gente sabe disso, infelizmente, a gente sabe que é um jogo complicado, que vai ser, aliás, o jogo, a sequência que o Santos vai ter, além dessa, né, porque depois disso, pega o Flamengo e depois o próprio Palmeiras de novo, na Vila Belmiro, pelo jogo atrasado do primeiro turno, então vai ser uma sequência complicada, e é um jogo complicado hoje também, né, já começa a complicação hoje. E o Santos vai ter que surpreender muito nessa sequência complicada. Vai ter que conseguir resultado, vai ter que conseguir pontuar nesses jogos. E nesse jogo de hoje contra o Palmeiras também, né? O Santos precisa muito pontuar. Muito. Até porque, como a gente bem sabe, infelizmente, entramos na zona de rebaixamento nessa rodada. Porque o Vitória já jogou. E o Vitória ganhou do Inter de 1-0. Nessa rodada já tivemos o Bragantino ganhando do Corinthians de 2-1. O Vitória ganhou do Inter de 1-0, infelizmente, porque esse resultado fez o Santos entrar na zona de rebaixamento. O Sport perdeu de 2-0 do Juventude. O Juventude também deu uma aproximada. O Juventude agora está com 29 pontos, 4 a menos do que o Santos, que tem 33. Né? O Vitória, como ganhou, foi para 34, o Santos com 33, e por isso que o Santos entrou na zona de rebaixamento. Enfim, já tivemos também Botafogo 3, Vasco 0, Atlético Mineiro 3, Bahia 0, o Grêmio perdeu do Cruzeiro de 1-0, e o Sport, quer dizer, o Sport não, o São Paulo empatou em 2-2 com o Flamengo na Vila Belmiro, porque o São Paulo tá jogando na Vila como mandante, porque o Morumbi não vai ser mais utilizado pelo São Paulo nesse ano como mandante, porque o Morumbi está sendo usado para shows. Enfim, né, só essa pequena observação que a gente dá aqui. Mas falando sobre esse jogo, o Santos precisa muito pontuar. Né? Se for pra gente olhar o contexto desse jogo, se o Santos conseguir pelo menos um empate contra o Palmeiras, eu acho que já não é de tudo mal. Porque, assim, é claro que o empate não seria o ideal na situação que o Santos está. Mas, pelo contexto que tem esse jogo, para o adversário que a gente vai enfrentar, que é o Palmeiras que é líder do campeonato. O Palmeiras está brigando pelo título, está brigando para ser campeão. Contra o próprio Flamengo, né, que é o adversário que a gente vai enfrentar depois disso. Se o Santos conseguir um empate contra o Palmeiras, ele não seria de tudo mal. E esse empate também serviria para o Santos sair da zona de rebaixamento, porque o Santos está com 33 pontos, um empate levaria o Santos aos 34. Santos e Vitória têm a mesma quantidade de jogos ganhos, 8 vitórias, os dois times. O Vitória chegou à 8ª vitória, ao oitavo resultado de ganhar o seu jogo nesse campeonato. Ficou com a mesma quantidade de jogos ganhos do que o Santos. Mas aí, no caso, o Santos ficaria com 34, o Santos ficaria com 34, enquanto o Vitória também tem 34. O Santos ficaria com uma vantagem no saldo de gols, porque o saldo de gols do Santos é melhor do que o do Vitória, é menos 12 contra menos 18. Né? Então, o Santos ficaria na frente do Vitória por conta dessa questão. Então, um empate não seria de tudo mal por conta disso. Porque, né, é um jogo complicado, e também porque o Vitória ficaria atrás do Santos nos critérios de desempate na pontuação. E aí o Santos ficaria fora da zona de rebaixamento por conta disso. Ganhar do Palmeiras no Allianz Parque hoje seria, assim, perfeito, seria maravilhoso, espetacular. Né? Uma vitória diante do Palmeiras no Allianz Parque seria, assim, seria maravilhoso.
né? Por tudo que está acontecendo, pela situação, pelo contexto, enfim. O Santos tem que ter tudo o que não teve nos últimos jogos. Quando o Santos enfrentou o próprio Vitória na Vila Belmiro, que o Santos perdeu do Vitória na Vila. O Santos que empatou com o Fortaleza na Vila Belmiro também, que eram 2 jogos que o Santos tinha que ganhar. O Santos não ganhou, né? O Santos tem que ter tudo que não teve contra esses times agora contra o Palmeiras. O Santos vai precisar entrar contra o Palmeiras com a cabeça erguida. E assim, com a mesma vontade de jogo que teve para jogar contra o Corinthians na Vila. E que o Santos jogou muito bem contra o Corinthians na Vila. Só que assim, com a mesma vontade, de forma assim, dobrada, duplicada. Ou até mais do que isso, né? Para que o Santos consiga ter um resultado que vai ser positivo. O empate não seria de tudo mal. Não seria de tudo mal. Uma vitória, então, melhor ainda. Melhor ainda seria perfeito, como eu falei aqui. O Santos precisa muito, assim, entender a situação que está. Entender que está dentro da zona de rebaixamento, entrou na zona de rebaixamento. Porque o Vitória ganhou do Inter. Se o Vitória tivesse empatado com o Inter, ou perdido do Inter, o Santos não estaria na zona de rebaixamento. Mas o Vitória ganhou, coloca o Santos dentro dessa zona de rebaixamento. Infelizmente. O Santos precisa saber da importância que se tem pontuar. Por todo o contexto que envolve a partida, por todo o contexto que envolve a situação no campeonato, o Santos precisa entender da importância que pontuar tem nesse jogo. Saber que o Santos já foi muito incompetente nesse campeonato inteiro em jogos que, teoricamente, eram jogos fáceis. Contra o Vitória, contra o Fortaleza. O Santos teve oportunidades incríveis nesse campeonato de estar numa situação pelo menos confortável, estar numa situação pelo menos tranquila e numa situação que não seria minimamente desesperadora, que no mínimo não seria desesperadora. O Santos teve essas oportunidades de fazer com que fosse assim, nessa altura que a gente está, nesse jogo que a gente vai ter contra o Palmeiras. O Santos não usou isso ao seu favor. O Santos pegou essas oportunidades e jogou no lixo. Pra gente falar o português bem claro aqui. O Santos pegou essas oportunidades e jogou no lixo. E agora a cobrança por isso tá sendo, assim, extrema. E tem que ser, é lógico que tem que ser, né? O Santos teve várias oportunidades que não aproveitou. Várias. E oportunidades que eram oportunidades fáceis. O Santos não usou ao seu favor, o Santos não aproveitou. E vai ter que aproveitar agora contra o Palmeiras. O Santos tem que saber da importância que tem esse jogo. Saber que um empate não seria de tudo mal. Né, pelo contexto que envolve, pela situação, mas de qualquer jeito saber que pontuar é importante. O empate, como eu falei, o empate dá pra gente poder aceitar. Uma vitória, então, né, seria um resultado que é pra gente comemorar, assim. Então, o Santos tem que saber do senso que tem essa partida. Entrar sabendo do senso de urgência, que é conseguir acumular ponto. Que é conseguir pontuar minimamente. Né? Toda a competência que o Santos deixou de ter nos últimos jogos, o Santos vai ter que ter agora contra o Palmeiras. O Santos vai ter que correr atrás do prejuízo. Por mais complicado que seja esse jogo. O Santos precisa saber da importância que tem. Né? Saber da urgência que se encontra para conseguir um resultado que vai ser aceitável. Né? Melhor ainda se for uma vitória. Nossa, se for uma vitória,
Mas, enfim, né, não vamos ser repetitivo aqui, eu já falei muito disso. Já falei muito. Eu vou falar agora qual que é a provável escalação do Santos hoje, uma escalação um pouco diferente, uma escalação que não conta com o Neymar também, porque o Neymar existe aquela da questão do Neymar não poder atuar num gramado sintético. Então, não teremos o Neymar para esse jogo, provavelmente, mas temos uma escalação um pouco diferente, vamos falar ela aqui. Provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Palmeiras. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte e Souza. Né, e eu acho que o Souza é um ponto positivo pra gente falar aqui, né? Porque o Souza vem fazendo bons jogos e o Souza merece titularidade. Então, enfim. João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo e Roleiser, Lautaro Dias e Barreal no lugar do Guilherme. Né? No caso, o Guilherme não entra como titular. Não fica à disposição, pelo menos para ficar como titular. Então é essa a provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Palmeiras. O que a gente tem que esperar minimamente é um Santos que saiba da gravidade da situação. O Santos precisa saber disso. O Santos precisa saber da importância que tem esse jogo. Saber que nas oportunidades que teve, que eram tecnicamente, teoricamente fáceis, o Santos não conseguiu aproveitar. E saber aproveitar agora contra o Palmeiras. O Santos precisa muito saber disso. Saber que está numa situação complicada. Saber que pontuar nesse jogo é essencial. Saber de todos os resultados que não conseguiu ter. De todos os resultados que tecnicamente seriam importantes e que o Santos não conseguiu fazer esses resultados. O Santos vai ter que fazer tudo isso agora contra o Palmeiras. O Santos precisa saber de como é primordial fazer ponto nesse jogo. É um jogo que vai ser complicado pelo contexto que envolve, pela situação que estamos, pela situação de cada time. Então é um jogo que vai ser complicado. Mas o Santos precisa muito pontuar, não importa como. Assim, o Santos vai precisar surpreender muito o Palmeiras. Né? Entrar com a cabeça erguida e fazer um bom jogo para conseguir pelo menos um empate. Né? A falta de compromisso que o Santos teve contra o Vitória, contra o Fortaleza, o Santos vai ter que ter agora contra o Palmeiras. O mesmo compromisso que o Santos teve contra o Corinthians, que o Santos teve contra o São Paulo, o Santos vai ter que usar esse mesmo compromisso. Só que aumentado, duplicado, dobrado, ou até mais do que isso. Melhor ainda se for mais do que dobrado para enfrentar o Palmeiras. É isso que eu tenho para falar aqui. Né? O que a gente espera é que o Santos pelo menos consiga pontuar. Pelo menos isso. Para sair da zona de rebaixamento que entramos agora. Né? Ver que o Vitória reagiu. O Santos precisa saber que o Vitória está começando a reagir. E agora começar a reagir também. É isso que a gente tem para falar. Muitas vezes a gente achou que o Santos ia reagir. A gente teve a esperança de que o Santos conseguiria reagir. Só que o Santos não demonstrou reação. Não, o Santos deu muita falsa ilusão. Muita. Agora não tem mais isso. O Santos precisa muito, muito pontuar nesse jogo. É isso que eu tenho para falar. Então, enfim, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Espero que tenham gostado e já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo, sempre se mantém informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai me ajudar muito na divulgação dos vídeos do canal.
Você não paga nada por isso. Faz pra me ajudar, pra me dar aquela força, aquela moral que é muito bem-vinda sempre. Me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá, me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos para vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.